Preciso te falar agora sobre um zagueiro brasileiro de apenas 24 anos de idade, canhoto, perto de ficar livre no mercado. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, que chegou a passar rapidamente pelo Chile para que depois se transformasse em reforço do Atlético Paranaense. Ele pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia e tem contrato apenas até junho, ou seja, o Fasson já pode assinar um pré-contrato para jogar em qualquer clube do Brasil ou do exterior sem custos a partir de 1º de julho. O Botafogo e o Internacional hoje são os maiores interessados na contratação do atleta que é titular absoluto lá na Rússia. Ele havia sido contratado pelo Lokomotiv por 3 milhões de euros. Já dá para imaginar que o Lokomotiv vai perder esse dinheiro, até porque o atleta brasileiro não tem dado sinais de que pretende renovar seu contrato. A menos que o Lokomotiv ofereça um caminhão de dinheiro nessa reta final de contrato, a tendência é que ele retorne ao Brasil e interessados não devem faltar. Qualquer novidade sobre o Lucas Fasson e eu conto para vocês, beleza? Vamos juntos com as quentes do dia neste domingão, um domingo de descanso para os jogadores do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem agora o compromisso diante do Corinthians e é jogo importantíssimo na quarta-feira, 8 horas da noite, Mineirão, o Cruzeiro que se reapresenta na manhã desta segunda-feira, na Toca da Raposa 2, e aí começa a preparação para esse jogo. São 2 treinamentos apenas. O Cruzeiro terá segunda e terça para o técnico Tite aí montar o melhor time, pensando neste compromisso contra o Corinthians. Depois de 9 pontos disputados e 1 conquistado, é jogo decisivo para o Cruzeiro. O Cruzeiro não pode pensar em outra coisa que não seja a vitória na quarta-feira. Mas, ainda repercutindo, a conquista do resultado positivo em Pouso Alegre, podia ter terminado o jogo sem levar gol, mas o Cruzeiro abre vantagem na semifinal do Campeonato Mineiro. Na outra semifinal, teve empate entre Atlético Mineiro e América. O jogo na Arena, no bairro Califórnia, foi 1-1 e no outro domingo tem a definição do outro lado da chave. O Cruzeiro precisa só de um empate no sábado, às 18h30, na partida de volta diante do Pouso Alegre. Lembrando que não tem mais aquele critério de 2 empates ou derrota e vitória pela mesma diferença de gols para quem tem melhor campanha. A única vantagem de ter a melhor campanha é decidir em casa, e isso o Cruzeiro terá então diante da equipe do Pouso Alegre. Mas é uma reapresentação nesta segunda-feira com muita expectativa, porque 2 jogadores foram preservados em Pouso Alegre e ficaram fazendo tratamento nos últimos dias na Toca, inclusive hoje. Caio Jorge e Kenny Arroyo. E a expectativa é de que eles possam ser liberados para o duelo diante da equipe do Corinthians, até porque, como eu disse, o jogo ele ganha um caráter muito decisivo, porque não dá para adiar mais a recuperação do Cruzeiro neste começo de Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar o parecer do Departamento Médico no treinamento desta segunda-feira. Quem deve ser liberado é o Cauã Moraes. Ele já estava aí na preparação física na última semana e pode voltar a ficar à disposição. Matheus Henrique cumpriu suspensão aí em termos de Campeonato Mineiro. No jogo do final de semana também fica disponível o Cruzeiro, que tem no departamento médico Marquinhos, Jonathan Jesus, Chico da Costa e o Luiz. O Jonathan Jesus aí dessa turma deve ser o primeiro a ser liberado. O Cruzeiro que teve o Kaique Kenji e o Neisser relacionados e jogando, inclusive, lá em Pouso Alegre, totalmente recuperados aí, liberados pelo departamento médico. Então é aguardar sobre a liberação de Caio Jorge e Arroyo, e aí o técnico Tite teria um time bem à vontade para ele escalar para este duelo diante da equipe do Corinthians. Um pedido para a torcida comparecer na quarta-feira. O Cruzeiro já iniciou a venda de ingressos. Tem bilhete a partir de R$40, ingresso.cruzeiro.com.br. Cruzeiro precisa se recuperar em casa. O Corinthians vem de 2 vitórias seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro e vai ser um adversário muito difícil para o Cruzeiro, e por isso o apoio da Nação Azul será fundamental neste duelo na quarta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira teremos aí a definição da arbitragem por parte da CBF. Vai sair a escala de quem apita este jogo. Então bora lá, galera. Quem puder comprar ingresso, ingresso.cruzeiro.com.br. Bruno Rodrigues comemorando
a reestreia com gol marcado e agora querendo ganhar aí ritmo de jogo para que possa ser cada vez mais útil ao time do Cruzeiro nesta temporada, ele que veio de empréstimo da equipe do Palmeiras. Tá falado, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre o Neiser. Ele sai com pouco menos de 20 minutos, né, do segundo tempo para a entrada do Bruno Rodrigues. É que você avalia, Fabrício, a partida que fez hoje o atacante, né, escolhido pelo Tite para começar no lugar do Caio Jorge, que foi preservado. Ele saiu ali, a gente teve uma imagem dele chorando, né? Não sei se foi lesão ou se ele ficou chateado pela partida, assim. Cara, não teve muita oportunidade. Pode falar. Não foi lesão, não. A informação é realmente foi chateação com os gols perdidos, tá, Guerreiro? Então, o jogador se cobra, né? Se cobra, quer mostrar, nunca é difícil ter uma oportunidade. Ainda mais quando você tem um concorrente direto, que é o Caio Jorge, amigo. Todo jogo o cara faz gol, então ficou chateado, é da idade, mas isso faz parte. Eu acho que essa cobrança faz ele melhorar. E assim, ele teve uma boa oportunidade no primeiro tempo, que ele dominou a bola e ali mostrou uma qualidade muito legal, que ele chutou de esquerda, bom chute. Depois ele mostrou um cabeceio assim, o gesto técnico dele não foi legal. E aí também errou essa cabeçada, mas assim, a grande chance foi no segundo tempo, né? Uma bola, se eu não me engano, do Matheus Pereira, sabe? Incrível, a bola era só dar uma cavadinha ali e ele acabou desperdiçando aquela chance. Teve um jogo que ele também errou uma chance dessa, que logo depois, eu acho que foi até no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, ou foi aquele jogo de muita chuva, Betim. Foi o jogo de muita chuva que ele tirou por cima e errou, enfim, e aí entra o Bruno Rodrigues, né? Entra o Bruno Rodrigues e faz gol. No lugar certo, na hora certa. Então, aliás, o Edu tava colocando o Bruno Rodrigues como titular aqui na turma do bate-bola a semana inteira, né? Só que o pessoal não escuta, o Edu guardou pro segundo tempo. Em compensação, eu teria tirado o Lucas Silva, né? E aí o segundo tempo ele entrou, deu 5 minutos, fez gol. Mas foi legal, foi importante também. Eu acho que tem essa coisa do grupo, sabe? Não entrar jogando, de respeitar quem tá ali, dar oportunizar. Mas muito legal ver o Bruno Rodrigues aí entrando. E talvez a chateação do Vídeo Real seja por isso, né? Que chegou outro concorrente aí à posição. E aí, Edu, a sua análise desses dois jogadores, né? Primeiro o Neiser e no segundo tempo o Bruno Rodrigues, o autor do segundo gol. Primeiro que os dois olham pra cima, né? Sim. Porque tem um tal de Caio Jorge à frente e segue muito bem, tem um bom início de ano. Foi preservado por conta do Campeonato Brasileiro e aí fica essa briga de Neiser, Bruno Rodrigues. Acho que com o tempo o Bruno Rodrigues vai ser a primeira opção, tá? Se mantendo bem fisicamente, é mais experiente, é um cara mais preparado do que o Neiser hoje. Só acho que o Cruzeiro não pode abrir mão do Neiser. Foi um investimento importante, é um jogador com potencial enorme e tem que dar tempo ao tempo. O torcedor e nós mesmos não podemos nos esquecer que ele é muito jovem. É um futebol diferente, uma cultura diferente, ele precisa de adaptação. Já cansei de ver jogador experiente que vem de outro país, precisando de uma temporada inteira para se adaptar. Pouca experiência também no jogo profissional, né? Exato, jogou pouco no Milionários, agora que tá tendo essa experiência também no Cruzeiro, então tem que ter calma com o Neiser. Eu vou pedir isso durante toda a temporada, calma com o Neiser, tem muito potencial, hoje perdeu gols, ok, normal, tá ali, construiu, participou da construção e ele sentiu, né? Sentiu, aí a hora do treinador, do bom gestor entrar, o Tite, a sua comissão técnica, departamento ali de psicologia do Cruzeiro, que certamente vai atuar durante essa semana, ter calma com o garoto. Agora, a grande notícia é o Bruno Rodrigues, que se estiver bem fisicamente, acho que é um cara que vai acrescentar muito na temporada pro Cruzeiro. Tomara que seja o Bruno Rodrigues que a gente conheça, ou que a gente conhece, e não mais um jogador que vai pro departamento médico ficar ali por conta de lesões. Eu desejo muita sorte ao Bruno Rodrigues, porque eu acho que ele merece muito. Cara muito batalhador. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.